Existe uma voz que pode estar conduzindo a nossa vida sem a gente perceber. E talvez seja exatamente por isso que muitos de nós estamos cansados, confusos, presos, com medo e longe da paz que tanto procuramos. Nem toda voz que parece boa nos leva para a liberdade. Algumas vozes parecem amigas, parecem sábias, parecem até certas, mas no fundo estão tentando nos afastar do caminho que o Criador preparou para nós. E a pergunta é: quais vozes nós estamos seguindo? Porque a nossa vida começa a mudar quando a gente aprende a discernir quem está nos aproximando da nossa essência e quem está escravizando a nossa alma. Em Deuteronômio 13, fala sobre isso como um alerta muito sério. O povo era instruído a não seguir falsos profetas, falsos sinais, falsas direções e pessoas que tentassem afastá-los do Deus verdadeiro. Mesmo que alguém fizesse algo impressionante, mesmo que parecesse convincente, mesmo que viesse de alguém próximo, se aquela voz conduzisse o coração para longe da verdade, não deveria ser seguida. Trazendo isso para a nossa vida, nós precisamos entender uma coisa. Nem toda influência merece a nossa mente, ou o acesso à nossa mente. Nem todo conselho merece governar nossas decisões, e nem toda opinião deve entrar em nosso coração. Às vezes, a voz que nos escraviza, ela não vem gritando, ela vem suave. Ela diz: você não consegue, isso não é para você. Melhor continuar onde você está. Você nasceu para sofrer. Dinheiro é errado. Ser livre é perigoso. Sonhar alto é orgulho. Você já errou demais. Deus não vai te usar. Você não tem talento, você não é capaz. E quando a gente acredita nessas vozes, a gente começa a viver menor do que nasceu para viver. A prisão mais perigosa nem sempre tem grades. Muitas vezes ela está dentro da nossa mente. Está nas crenças que nós aceitamos, nos medos que nós alimentamos, nas culpas que nós carregamos, nas influências que deixamos entrar e nos pensamentos que repetimos todos os dias. E é por isso que esse título, ou que o título desse vídeo é tão forte. Nós só seremos livres quando pararmos de seguir vozes que escravizam a nossa alma. A liberdade começa no discernimento. Discernir é aprender a perceber. Essa voz me aproxima da vida ou me afasta dela. Essa influência me traz paz ou confusão. Essa direção me ajuda a crescer ou me mantém preso. Isso me desperta meus dons ou enterra os meus talentos. Isso me leva para perto dos princípios do Criador ou me afasta deles. Porque uma voz pode parecer bonita, mas pode gerar dependência. Pode parecer inteligente, mas produzir medo. Pode parecer segura, mas nos manter paralisados. Fidelidade ao caminho certo é mais importante do que sinais impressionantes. Em outras palavras, não é porque algo parece dar certo por fora que vem da verdade por dentro. Tem caminho que promete liberdade, mas entrega a escravidão.
promete prazer, mas entrega vazio, promete sucesso rápido, mas tira a paz, promete riqueza, mas destrói os valores, promete aceitação, mas apaga a identidade, e nós precisamos acordar para isso. A verdadeira prosperidade não é só ganhar dinheiro. É prosperar sem perder a alma, é crescer sem vender os princípios, é vencer sem se desconectar da essência, é construir riqueza com sabedoria, com propósito e com paz. Porque o Criador não nos deu dons, talentos, inteligência e capacidade para vivermos presos ao medo. Ele nos deu tudo isso para frutificar, servir, crescer, cuidar da nossa casa, realizar nossa missão e viver com responsabilidade. Mas para isso a gente precisa aprender a dizer não. Dizer não para vozes que diminuem nossa fé, dizer não para ambientes que alimentam nossa pior versão, dizer não para pensamentos que fazem nos esquecer quem somos, dizer não para comparações que roubam a nossa alegria, dizer não para culpas antigas que tentam definir o nosso futuro, dizer não para influências que nos afastam dos princípios que sustentam uma vida verdadeira. Às vezes o nosso maior avanço começa quando a gente para de ouvir o que sempre nos prendeu. Imagine uma pessoa que nasceu com um talento para empreender, criar, liderar, ensinar ou servir. Ela sente isso dentro dela, mas durante anos ouviu que isso não dá dinheiro, você vai quebrar, é melhor não tentar, na nossa família ninguém consegue, quem é você para sonhar com isso? Se essa pessoa acredita nessas vozes, ela enterra o seu dom. Ela passa a vida fazendo apenas o que esperam dela, mas não o que nasceu para fazer. E por fora pode até parecer que está tudo bem, mas por dentro existe uma tristeza silenciosa, a tristeza de não estar vivendo a própria essência. Agora, quando essa pessoa desperta, ela se torna irresponsável, ou melhor, ela não se torna irresponsável. Ela não sai fazendo tudo sem direção. Pelo contrário, ela começa a buscar sabedoria, se preparar, estudar, organizar a vida, cuidar da mente, fortalecer a fé e dar passos concretos. Porque liberdade não é fazer qualquer coisa. Liberdade é ter domínio sobre si mesmo para fazer o que é certo. Por isso aqui vai algumas instruções simples para a nossa caminhada. Vamos observar as vozes que mais escutamos. Quem tem formado a nossa mentalidade? O que nós estamos assistindo? Com quem estamos andando? Quais pensamentos repetimos quando estamos sozinhos? E que tipo de conteúdo entra na nossa mente todos os dias? A nossa mente é como uma terra. Tudo que entra nela pode virar semente. E toda semente, se for alimentada, cresce. Também precisamos testar as vozes pelos frutos. Essa voz que a gente ouve produz paz, clareza, coragem, responsabilidade, amor, verdade, crescimento? Ou produz medo, culpa, confusão, vício, dependência, revolta, paralisia?
Nem sempre o que agrada no começo liberta no final. Precisamos voltar aos princípios. Princípios são como raízes. Quando a vida fica confusa, a gente precisa voltar ao que sustenta. A verdade, a honra, disciplina, gratidão, trabalho, fé, sabedoria, serviço, equilíbrio, responsabilidade. Uma vida livre não nasce da bagunça, nasce do alinhamento. Também precisamos proteger o nosso coração. Nem todo mundo precisa ter acesso aos nossos sonhos. Nem toda crítica merece moradia dentro da nossa alma. Nem toda pessoa que fala com autoridade está falando com sabedoria. Tem gente que opina sobre o nosso destino, mas não carrega a nossa missão. E também precisamos dar passos pequenos, mas verdadeiros. Muita gente espera uma grande mudança, mas não muda as pequenas escolhas. A gente quer paz, mas alimenta a ansiedade. Quer prosperidade, mas não organiza a vida. Quer liberdade, mas continua obedecendo ao medo. Queremos saúde, mas abandonamos o próprio corpo. Queremos prosperidade, mas não separamos um tempo para nos ouvir. A transformação começa no simples. Uma decisão certa hoje, um pensamento corrigido hoje, uma conversa encerada hoje, um hábito ajustado hoje, uma atitude de coragem hoje. É assim que a liberdade vai nascendo. Deuteronômio 13 nos chama para algo muito sério. Não negociar caminho por causa de vozes sedutoras. E isso serve para nós hoje. Não podemos trocar nossa identidade por aprovação. Não podemos trocar nossa paz por pressa. Não podemos trocar nossa essência por comparação. Não podemos trocar nosso propósito por atalhos. Não podemos trocar os princípios do Criador por promessas vazias. A vida livre exige escolhas firmes. E talvez hoje a gente precisa fazer uma pergunta honesta. Que voz nós estamos obedecendo? A voz do medo ou a voz da fé? A voz da culpa ou da restauração? A voz da escassez ou da abundância? A voz da comparação ou da identidade? A voz do passado ou a voz do propósito? Porque aquilo que nos seguimos nos forma. Aquilo que nós ouvimos todos os dias vai moldando nossa visão, nossas decisões, nossos hábitos e o nosso futuro. A gente não muda de vida apenas desejando. A gente muda quando decide parar de alimentar aquilo que nos prende. Talvez a nossa alma esteja cansada, não porque a vida acabou, mas porque estamos seguindo vozes erradas há muito tempo. Mas hoje pode ser um ponto de virada. Hoje a gente pode escolher voltar para o caminho da verdade. Escolher aquela voz que gera vida. Escolher cuidar da mente. Escolher proteger o coração. Escolher desenvolver os nossos dons. Escolher andar com mais sabedoria. Escolher prosperar sem perder a paz. Escolher crescer sem abandonar a nossa essência. A liberdade que nós buscamos não está em fugir da responsabilidade. Está em assumir o governo da própria vida com consciência, com fé, coragem e direção. Nós não nascemos para ser escravos do medo, da culpa, da opinião alheia, crenças limitantes ou falsas direções. Nós nascemos para viver com propósito, para frutificar, para usar nossos talentos, para crescer com sabedoria, para construir uma vida de paz, saúde, alegria, prosperidade e presença. Mas para isso precisamos
parar de seguir vozes que escravizam a nossa alma. Que hoje a gente tenha coragem de silenciar o que nos prende e ouvir o que nos chama para a vida. Que a gente aprenda a dizer não ao engano, não ao medo, não à culpa, não à mentira, não à voz que diminui quem nós somos. E que a gente diga sim ao caminho certo, sim à verdade, sim ao propósito, sim à liberdade, sim à sabedoria, sim à vida que o Criador nos chamou para viver. Porque quando a alma se alinha com a verdade, a mente clareia, o coração descansa e os passos encontram a direção certa. Espero que essa mensagem tenha falado contigo. Se puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se libertar dessas vozes que têm roubado sua paz. No próximo vídeo continuamos nessa caminhada do despertar, do crescimento e liberdade interior. E lembre-se, a nossa vida começa a mudar quando a gente para de obedecer aquilo que nos prende e começa a seguir aquilo que nos desperta. Te espero no próximo vídeo.